E no Aeronotícias de hoje, piloto recusa decolar após passageiro fazer algo que não devia, escondido no banheiro do avião. O que ele fez, hein? E passageira se recusa a desligar o celular e cria caos ao agredir comissária de voo no aeroporto de Lagos, na Nigéria. E passageira passa mal a bordo e xinga o piloto que desviou o avião para que ela fosse atendida. Que coisa, hein? E você que tem mais de 30 anos, ainda dá tempo de ser comissário de voo? Mais de 30, mais de 40, até mais de 50? Como que funciona a questão da idade para entrar na profissão de comissário de voo? Vamos falar hoje isso aqui no Aeronotícias, mas antes vamos dar uma atenção aí para nossa patrocinadora. Esses assuntos você só vê aqui, tá, gente? Então aproveita aí, dá uma moral para a patrocinadora aí, dá uma moral pro vídeo e daqui a pouco a gente fala sobre esses assuntos. E se você não me conhece, prazer, eu sou Douglas Santarelli, especialista em aeronavegabilidade pela ANAC e segurança de voo pelo CENIPA, com mais de 30 anos de experiência no setor aeronáutico. E o Aeronotícias é um oferecimento da Academia do Ar, única escola que garante a sua aprovação nas provas técnicas de comissário de voo, tanto nos processos seletivos das companhias aéreas, quanto na prova da ANAC, se elas voltarem. E aqui no canal tem várias matérias completas para você estudar de regulamentação, conhecimentos básicos de aeronaves, navegação e outras. E se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Assim você ajuda muito o projeto do Aeronotícias. Muito obrigado! Piloto recusa decolar após o camarada fazer o que não devia dentro do banheiro do avião, né? O que vocês acham que ele fez, né? Então o piloto da United Airlines se recusou a operar o voo de São Francisco para Cancún no dia 5, né, semana passada, resultando em um atraso de 4 horas após um passageiro fumar orégano no lavatório da aeronave, né? Não pode, né, gente? O piloto expressou preocupação de que a exposição à fumaça do orégano pudesse levá-lo a testar positivo em um teste aleatório na chegada. A gente nunca sabe quando vai aparecer esse teste, né? Já pensou se o piloto testa positivo para esse tipo de substância? O problema que ia gerar, gente, imagina só. Então, o cara não pensou 2 vezes, tomou decisão, não vai ter voo e atrasou o voo aí em 4 horas, mais de 4 horas. O voo já havia sido atrasado devido a problemas técnicos e enquanto aguardava a conclusão da documentação, alguém foi lá no toalete e fez uso da substância aí que eu falei, né? O passageiro foi removido do voo, mas a equipe permaneceu na aeronave por cerca de 40 minutos, enquanto decidiam como proceder. Aí o comandante declarou: tenho mais de 30 anos de carreira na United. Não estou disposto a arriscar ser testado para substâncias quando chegar. E tomou decisão. Então tá certo, né? Aí olha só, o que aconteceu, gente? Todos os passageiros desembarcaram enquanto aguardavam a chegada de uma outra tripulação, porque essa daí, o camarada já falou que não ia voar, né? E os passageiros receberam vales refeição de $15. Embora a probabilidade de testar positivo devido à fumaça é bem baixa, né? É compreensível o receio diante das regulamentações de testes da FAA e das políticas de tolerância zero das companhias aéreas, que punem até mesmo a exposição inadvertida se um teste positivo ocorrer. Não tem conversa, né? Qualquer nível detectável é considerado um teste falho, independentemente da razão. Então, e esse teste positivo poderia acabar com a carreira do piloto após uma longa investigação e a perda até de todas as suas certificações. Então, gente, complicado. O que vocês acham que iria acontecer aqui no Brasil? Todo esse atraso, desce do avião, ia ter processo? O que vocês acham, né? O que vocês acham que aconteceu com o nosso amigo que usou a substância no toalete? Se fosse aqui no Brasil, ele ia preso, não ia? Ou ele ia entrar com ação contra a empresa e possivelmente ia até ganhar uma indenização? O que vocês acham? Deixa no comentário aí o que vocês acham que iria acontecer com o nosso amigo aí, né? Que gosta de tempero. Bom, e passageira se recusa a desligar o celular e cria caos ao agredir comissária de voo no aeroporto de Lagos. Olha só, pessoal, o que houve aí, ó. Uma passageira de um voo da companhia nigeriana
Aibon Air, que partiu de Uyo, não sei se é assim que fala, né? Com destino a Lagos, protagonizou uma cena de tumulto no aeroporto internacional da cidade no dia 10 de agosto. Então ela se recusou a desligar o telefone antes da aterrissagem, desrespeitou as instruções da equipe de comissários, né? E aí o negócio ficou mais tenso. Após o pouso, houve agressão física. A passageira foi lá na comissária e partiu para cima, né? E aí, gente, olha só. Que situação, hein? Aí a administração da aviação lá, a ANAC nigeriana, foi acionada para conter a situação. Os agentes de segurança retiraram a passageira do avião, levaram ela prenderam, né? Para tomar as providências. Então, agressão contra a comissária de voo que está fazendo o seu trabalho, né? Exercendo a sua função profissional. Então não existe esse caso aí. Foi presa, não sei se ficou presa por muito tempo, né? Aí vem a pergunta de novo, né? Se fosse no Brasil, o que ia acontecer? A pessoa que agrediu ia ficar presa? Ou já ia chegar lá na delegacia e já seria solta? O que vocês acham, né? Para esse caso da agressão? Ia ter a pena adequada para quem agrediu? Essa passageira que agrediu, ficaria impedida de voar pela mesma empresa aqui no Brasil? Ou ela poderia simplesmente comprar outra passagem e ir lá fazer a mesma coisa de novo e não ia dar em nada? Ou iria dar alguma coisa? O que vocês acham, gente? Situações como essas aí estão acontecendo muito, são cada vez mais comuns de acontecer, e providências e regras mais severas precisam ser adotadas, principalmente aqui no Brasil, que a gente sabe muito bem como que é, digamos assim, a cultura, né, do nosso país em relação a punir quem faz coisa errada. O que vocês acham, né? E outro exemplo aí, ó, a passageira passa mal a bordo, e aí no caso ela xingou o piloto, que desviou o voo para que ela fosse atendida. Ela passou mal, o piloto foi lá, desviou o voo. A gente vai falar sobre toda a burocracia e os problemas que você desviar um voo desse aí ocasiona, né? Todo o inconveniente que acarreta o desvio de um voo desses aí. Mesmo assim, a passageira que foi atendida ainda não gostou muito não. Tava reclamando, ó. Então, um voo da Air France envolvendo uma passageira que, ao passar mal durante uma viagem longa, né, de mais de 9.000 quilômetros de São Francisco, de novo São Francisco, né, a Paris, manifestou sua indignação ao ser retirada do avião para receber atendimento médico. Enquanto ela era levada em uma maca, a mulher surpreendeu a tripulação e os demais passageiros ao fazer um gesto obsceno, aquele mesmo que você está pensando, tá? Para os pilotos e comissários de bordo, né? Os detalhes do voo, que partiu do Aeroporto Internacional de São Francisco, por volta de 21 horas do dia 13 de junho desse ano aqui, já faz um tempinho, né? Foram revelados pelo comandante em um anúncio que rapidamente se tornou viral após ele ser gravado aí por um criador de conteúdo, né? Eu não vi. Mas olha só. O Airbus A350-900, um avião grande aí para 300 passageiros, né? Que já havia alcançado uma altitude de cruzeiro de 39 mil pés e se dirigia para o norte, direção a Paris, né? Alterou sua rota cerca de 5 horas após a decolagem, devido à necessidade imediata de cuidados médicos para a passageira. Aí o piloto, pelo alto-falante, informou aos passageiros que, apesar de terem solicitado a presença de um médico, nenhum médico se apresentou, né? Então eles resolveram pousar no Canadá. Desviaram o voo e pousaram no Canadá, gente, para que pudessem levar a passageira a um hospital. Então a aeronave aterrissou com segurança após cerca de 2 horas, onde uma equipe de emergência aguardava no aeroporto, né? E após o desembarque, a passageira fez aquele gesto obsceno que eu falei, né? Ai. Aí o comandante falou, ó, vocês ficarão felizes em saber que conseguimos salvar a vida de nossa passageira, mas ela estava um pouco irritada por ter sido retirada do avião. Ela nos mandou um gesto meio malcriado, né, ao sair, e ainda está bastante brava no hospital. Vai entender, né? Embora o piloto não pudesse compartilhar detalhes sobre a condição médica da passageira, né, que exigiu o desvio, é comum que companhias aéreas como a Air France hesitem em realizar essas interrupções, a mesmo que seja absolutamente necessário. Isso é verdade, porque isso aí gera muitos problemas, tá, gente? Gera problema em relação à regulamentação da
dos aeronautas. Eles pousaram num aeroporto aí, que às vezes é um aeroporto aleatório, que não tem tripulação reserva para assumir esse voo. Vão ter que arrumar, por exemplo, se não conseguir decolar logo em seguida, vão ter que arrumar hospedagem num lugar que às vezes não está preparado, sem falar em todos esses custos inerentes a tudo isso que eu acabei de falar. Em média, o custo é de $120 mil. Olha só, mais de meio milhão de reais aí, só por você ter que desviar o voo, né? Num ano, $552 milhões são ocasionados por esses tipos de desvio em toda a indústria aeronáutica no mundo, né? Em toda a indústria de aviação, né? De transporte aéreo no mundo. Quase $500 bilhão, tá, pessoal? Então, não é desprezível, né? Para minimizar essas despesas e melhorar a assistência a bordo, algumas empresas têm kits de telemedicina, né? Onde tem contato com o médico no solo. Então, a própria tripulação vai fazer os procedimentos que o médico, pelo rádio, dá o comando, né? O médico pelo rádio ele fala, faz isso, faz aquilo, e os comissários de voo é que vão atuar conforme as orientações do médico em tempo real que está falando com a tripulação ali do avião em voo, né? Isso pode acontecer no Brasil, nós temos empresas que têm esse sistema, mas, enfim, inusitado aí o comportamento da passageira que foi salva, mesmo assim ela reclamou, né? Pra gente ver como que o ser humano é complicado, né? A tripulação estava preocupada com o bem-estar e a saúde da passageira, e mesmo assim ela não gostou, reclamou, ainda mandou um gesto mal criado ali para a tripulação, vai entender, né? Bom, e agora vamos falar de você que tem mais de 30 anos, né? Mais de 30, 40, até mesmo 50 anos, gente. E aí, dá para ser comissário? O que vocês acham? Vamos falar sobre isso agora, tá? Então, olha só. Por que hoje você ter mais de 30 anos é uma desvantagem, como muitos pensam, erroneamente, tá? Já vou adiantando aqui. Ou é uma vantagem competitiva? Olha só. Hoje, gente, as empresas estão tendo problemas com muitos funcionários mais jovens, por uma série de motivos, né? Falta de responsabilidade, falta de maturidade profissional, dificuldades com cuidados com a aparência. O pessoal não está muito preocupado com a autoimagem, gosta de mostrar que é rebelde, né? São características meio que inerentes à juventude nos dias de hoje, né? Então, tem problemas com hierarquia, problemas com autoridade. Às vezes o jovem nunca teve alguém na família dele, o pai ou a mãe nunca exerceu autoridade sobre ele, né? Foi mais incisivo, ele cresceu acostumado a não obedecer a autoridade, a não cumprir hierarquia, por exemplo. Aí chega na aviação, a aviação é reto e nivelado, é coberto e alinhado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, gente. É assim que funciona. Faz o que está previsto, faz o que está escrito, né? E aí a pessoa tem dificuldades, né? Dificuldade para cumprir regras, horários. Então, o que acontece? As pessoas de mais idade, né? Elas têm mais facilidade, mais idade que eu falo, mais de 30, 40, até 50 anos, tem mais facilidade em relação a esses assuntos, né? A essas características que eu acabei de falar. Então, o que vai acontecer? Olha só. Pessoas com mais de 30 anos, né, em geral, têm mais responsabilidade, mais maturidade decisória, mais capacidade de gestão de crises, tomada de decisão sob pressão e adesão estrita a protocolos de segurança. O pessoal tem mais facilidade. Priorizam o trabalho ordenado, utilização de checklist, executam com mais, digamos assim, com precisão os procedimentos, né? Mais by the book. Não tem muitas, vamos inovar e fazer algo, vamos criar atalhos, por exemplo. Não é assim que funciona com o pessoal de mais idade, né? Tem adaptação e hierarquia com, digamos assim, tranquilidade, são muito mais tranquilos a essa questão da hierarquia, aceitam estruturas de comando verticalizadas, né? De cima para baixo, típicas da aviação. Então a aviação é assim, tá? Para quem não sabe, a aviação é assim. Vão mandar e você vai ter que obedecer, tá? Assim que funciona.
A comunicação é mais formal e utiliza mais respeito com o pessoal mais antigo, com os veteranos de nível hierárquico acima. Então isso minimiza os conflitos, né? Tendem a ter mais cuidado com a aparência, seguem padrões rígidos de uniforme, maquiagem, não são resistentes, né, a essas normas. E o cumprimento dos horários, né? Taxa de pontualidade, em média, isso aí vem de estudos, tá, gente? 30% superiores aos dos jovens, com menor índice de atrasos em briefings ou conexões, devido à priorização da disciplina. Então, tudo isso aqui são dados, tá? Então, ó, a própria GUP, né, fornece esses dados aí, ó. Tá? E as vantagens para as companhias aéreas, né? Redução de custos com rotatividade. Então, profissionais entre 30 e 50 anos tem taxa, conforme estudo, né? Tem taxa de turnover 40% inferior, pessoal que sai mandado embora, demitido, e a empresa tem que recontratar outras pessoas para substituir, né? Então, essa taxa 40% inferior, é uma taxa muito grande, tá? Com o pessoal menor de 30 anos. Reduzindo gastos com treinamentos. Por exemplo, treinamento de comissário de voo, além de ser demorado, ele é caro. Ele é muito caro. Então, reduz muito aí esses gastos com treinamentos, né? Excelência em atendimento. Pessoal mais velho tem experiência em lidar com conflitos e passageiros difíceis, diminuindo a reclamação em mais de 25%. Domínio de idioma, inglês ou espanhol, é mais consolidado, classificando o pessoal mais velho para voos internacionais. Outro exemplo aqui, ó, estabilidade operacional, comprometimento com escalas irregulares e disponibilidade para trabalhar em feriados, sem queixas frequentes, sem impactos na vida social. O pessoal não costuma dar golpe, né? Para não trabalhar em datas, em final de semana ou datas comemorativas. E outra vantagem, né? Eles atuam como mentoria para os jovens, né? Eles atuam como instrutores informais, transferindo conhecimento técnico ou conhecimento de vida para os mais jovens, né? Então tudo isso gera impacto positivo, gera produtividade nas companhias aéreas, né? Então, aí eu vou passar alguns números para vocês aqui. Então, ó, retenção de funcionários, profissionais com mais de 30 anos, 30 a 50% maior do que dos mais jovens, tá? Qual o impacto que isso aí gera? Deixa eu abrir mais aqui. Então, redução de custos com recrutamento. Tudo isso, né? Vantagens em contratar pessoas mais velhas, né? Olha só, deixa eu abrir aqui. Satisfação dos passageiros de 20 a 30% superior, o que causa uma fidelização dos clientes. Adesão às normas de segurança. A taxa de conformidade com os mais velhos é de 95%, gente, de adesão às normas. Então isso gera que menos multas e processos judiciais. Adaptação a fusos horários, eles têm maior resiliência, menos licenças médicas por esgotamento, apesar de serem mais velhos, né, aguentam mais, né, estão acostumados a tomar mais pancada por causa da experiência de vida, né. Hoje aqui no Aeronotícias a gente deu vários exemplos aí de resiliência da tripulação, onde a tripulação precisou atuar e precisou tomar decisões, precisou ser resiliente e focada na meta e na operação da empresa, na segurança, por exemplo. Então a gente está dando exemplos aí de motivos pelos quais você que tem mais de 30 anos, você tem vantagens em relação hoje aos jovens. Estou mostrando isso com números, né? Não estou desmerecendo os jovens, tá, gente? Isso aqui é uma média, não é porque a pessoa tem mais de 30 anos que ela vai ser melhor, e não é porque o cara tem menos de 30 que vai ser pior. Estou falando números estatísticos, tá? Tem jovens aí com 18 anos que são nota 10. E tem pessoas com 40, com 45 que deixam muito a desejar também. Não estamos generalizando, eu estou falando assim uma média onde são dados estatísticos, né? A gente tem que levar em consideração e as empresas também levam, tá? Então, ó, além disso, melhora a imagem da empresa, né? Hoje em dia, olha só, dá um reforço na reputação. Empresas com programas de inclusão etária, por exemplo, melhoram a percepção da marca junto a consumidores maduros, né? 45% da população é economicamente ativa, então as pessoas mais velhas, por exemplo, os passageiros com idade aí, na mesma idade, mais de 30, 40 anos, que é a maioria, eles se sentem mais seguros, né? Em observar ali que a tripulação é composta por pessoas da mesma idade deles, né? Então, ó, os profissionais, a conclusão desse estudo aqui, ó, profissionais acima de 30 anos
oferecem estabilidade operacional, expertise em segurança e maturidade relacional. Ativos indispensáveis em um setor onde falhas humanas têm consequências graves. Companhias aéreas que priorizam essa contratação reduzem custos, elevam a qualidade do serviço e fortalecem a cultura organizacional. A tendência é irreversível. Até 2060, 25% da população brasileira terá mais de 65 anos, tornando a integração geracional uma estratégia de sobrevivência. As empresas sabem disso, né? Então, gente, você que já passou dos 30, está pensando em mudar de carreira, mudar de ares, se tornar comissário de voo, você tem mais, digamos assim, mais chances do que a juventude, porque as empresas sabem de todos esses números que eu passei para vocês aqui agora. Então você tem mais chances, você tem mais vantagem competitiva em relação às pessoas mais jovens. E você que é mais jovem, você vai ter que dar um gás a mais para mostrar para a empresa no processo seletivo que você não faz parte dessa grande quantidade que acaba deixando a desejar pelo fato da inexperiência ou da falta de maturidade, né? Então, o recado hoje é para você que tem mais de 30 anos. Se você tem vontade, se você tem essa vontade interna de mudar, de ir para a aviação e tem medo por causa da sua idade, isso, em vez de te atrapalhar, isso vai te ajudar, tá bom? E o Aeronotícias de hoje fica por aqui. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.